Na abertura do mercado financeiro, nesse primeiro dia útil do ano, a Bolsa apresentava uma queda acentuada, principalmente por causa das ações da Petrobras. A cotação do dólar também aumentou e as duas coisas tinham a ver com medidas tomadas ou prometidas já nas primeiras horas do governo Lula. Praticamente no mesmo horário, às 10 da manhã, em Brasília, Fernando Haddad assumia o Ministério da Fazenda. Sem mencionar o comportamento do mercado financeiro, ele disse que ainda no primeiro semestre vai apresentar uma proposta de mecanismo substituto do teto de gastos para assegurar o equilíbrio das contas públicas. Foi a primeira transmissão de cargo do dia. O ex-ministro da Economia, Paulo Guedes, não participou. O vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria, Comércio e Turismo, estava na plateia. No discurso, Fernando Haddad prometeu melhorar o resultado das contas públicas. A previsão atual para 2023 é de um rombo de mais de 200 bilhões de reais. Haddad disse que vai enviar ao Congresso até junho uma nova regra fiscal para substituir o teto de gastos, que limita o crescimento das despesas do governo federal à variação da inflação. Assumo com todos vocês o compromisso de enviar ainda no primeiro semestre ao Congresso Nacional a proposta de um novo arcabouço fiscal que organize as contas públicas pelo longo prazo. Que seja confiável e, principalmente, um arcabouço que seja respeitado e cumprido. Se você se propõe uma meta inalcançável, você não tem meta nenhuma. Se você se propõe uma meta que não seja ambiciosa, você não motiva o país. É nesse equilíbrio fino entre a ambição e a factibilidade que nós vamos exercer o nosso mandato. Em outro trecho do discurso, de cerca de 30 minutos, Haddad reafirmou a importância da responsabilidade fiscal. Não existe mágica, não tem bala de prata, não tem malabarismo financeiro. O que existe é garantir um Estado fortalecido. Para garantir um Estado fortalecido é previsibilidade econômica, confiança das pessoas, investidores, consumidores, transparência com as contas públicas. Não haverá nada opaco nesse ministério. A lei será rigorosamente cumprida, qualquer que seja a pergunta. Não estamos aqui para aventuras, estamos aqui para assegurar que o país volte a crescer, para suprir as necessidades da população naquilo que são seus direitos constitucionais, em saúde, educação, no âmbito social e, ao mesmo tempo, para garantir equilíbrio e sustentabilidade fiscal. No primeiro dia útil, entraram em vigor medidas econômicas. Até o fim de fevereiro, ficam reduzidas a zero as alíquotas de PIS/PASEP e COFINS que incidem sobre gasolina, álcool, querosene de aviação e gás natural veicular. No caso da gasolina, outro tributo federal, a CID, também fica zerado até 28 de fevereiro. E até o fim deste ano, continuam zeradas as alíquotas sobre diesel, biodiesel, gás de cozinha e gás natural. A isenção de impostos terminou no fim de dezembro. A volta dos tributos aumentaria os preços dos combustíveis e pressionaria a inflação. O ministro Fernando Haddad não pretendia manter a desoneração. Coube ao presidente Lula a palavra final. O presidente também revogou um decreto assinado no penúltimo dia do governo anterior, que reduzia tributos do mercado financeiro. A medida custaria quase 6 bilhões de reais aos cofres públicos. O ministro Fernando Haddad disse que essa e outras medidas de última hora da gestão anterior podem causar uma perda de receita de 10 a 15 bilhões de reais. Ainda no campo econômico, o novo governo interrompeu os processos de privatização de 8 estatais, incluindo a Petrobras e os Correios. Os estudos foram iniciados durante o governo Bolsonaro. No despacho publicado hoje no Diário Oficial da União, o presidente Lula afirmou que é preciso fazer uma análise rigorosa dos impactos da venda das empresas sobre o serviço público e o mercado. Houve ainda mudanças na estrutura dos ministérios. O COAF, Conselho de Controle de Atividades Financeiras, que atua principalmente na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro, volta para a estrutura do Ministério da Fazenda. Antes, o órgão estava subordinado ao Banco Central. A FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, foi extinta. A fundação tem superintendências regionais para ações de inclusão social e de saneamento. Costuma ser disputada pelos partidos.
Lula decidiu dividir os cargos e as competências da FUNASA entre os Ministérios da Saúde e Cidades. À tarde, o senador Alexandre Silveira, do PSD, assumiu o comando do Ministério de Minas e Energia. Quai, seu app de vídeos curtos. Quai, seu app de vídeos curtos.